A ser verdade, o que o Vinícius relatou ao árbitro é muito grave. É assustador, porque desta vez, diferente das outras, em Espanha aconteceu dentro de campo. É 4 vezes mais. Racismo é crime dentro e fora de campo, na vida, no futebol, e porque o futebol é uma pequena amostra da esfera social, é necessário que se preste muita atenção a este assunto. E o Vinícius levanta esta bandeira e luta porque ele sente na pele, e eu tenho propriedade para falar, porque eu sou uma cidadã da raça negra, imigrante, e que já ouviu muitas coisinhas estando fora do seu território. E há aqueles que nasceram nesses países europeus e sofrem de alguma forma o racismo pelo tom da pele. Só única e exclusivamente pelo tom da pele. Eu pensei muitas vezes se eu gravaria algum conteúdo porque eu senti, eu fiquei fria quando as imagens começaram a rolar, porque se o Prestiani é tão homem aos 20 anos, porque ele é adulto, não consigo entender porque ele não tem a camisola para baixo e olha nos olhos e fala verdadeiramente o que ele gostava de exteriorizar. Porque alguém disse, ele talvez tenha só usado a palavra para gozar. Num contexto e com a pessoa em causa, não se usa nenhum tipo de verborreia que seja perigosa. Porque nós precisamos sempre nos colocar no lugar da outra pessoa. Ninguém conseguiu detectar o que ele verdadeiramente falou. Temos apenas as palavras do Vinícius, a atitude do jogador em recorrer ao árbitro para informar o que tinha ouvido. Ninguém mais ouviu. Agora, a suspensão está no ar porque o Prestiani tem a camisola a tapar os lábios, que impede qualquer leitura labial. O protocolo antirracista foi ativado, então esperemos que a UEFA investigue, ouça os jogadores, ouça os 2 jogadores envolvidos, o que o árbitro vai dizer, o que vai ser reportado. Podemos pegar em tudo, como as cenas aconteceram. Do Vinícius fazer um golaço, comemorar à frente dos adeptos, mas um jogador não vai sair de sã consciência a inventar que ouviu determinada coisa. Repito, pessoas há que querem levar para o lado leviano e dizer que foi como usar uma palavra qualquer. Não se usa determinadas palavras que são gatilhos para determinadas pessoas. O Cristiano tem só 20 anos de idade e ele com certeza vai aprender muito com o episódio de hoje. Porque é de tanto darmos liberdade para que os outros usem as palavras que quiserem para nos caracterizarem que chegamos ao ponto em que chegamos. Agora, falemos de futebol. Eu espero que verdadeiramente a UEFA se preocupe e investigue para que a imagem de uma competição como a Champions não seja manchada por elementos que tenham um QI duvidoso. Porque não é possível e tampouco admissível o que se viveu. E repito, eu falo num lugar bem conhecido por mim. E às vezes as pessoas usam palavras sutis para nos desmerecerem pelo tom da nossa pele. Horrível. Mas falemos de futebol. Foi um jogo que estava muito fechado e difícil para as 2 equipas. Um Real Madrid diferente, na minha opinião, tal como tinha sido com a Real Sociedad. Um Real Madrid ofensivamente muito móvel, com muitas entradas e saídas de médios, de laterais muito projetados e com uma entreajuda defensiva muito, muito grande. Um Real Madrid que se defendeu muito bem,
que teve em Thibaut Courtois, mais uma vez, um jogador muito importante. Aquele remate do Arnes que ele defende é belíssimo. O Trubin também teve uma noite de muito trabalho. É que vocês entendem, a minha energia para falar de futebol, ela não está no seu melhor nível, mas eu preciso entregar este conteúdo para vocês a falar de futebol. Porque o que aconteceu, eu fiquei gelada, porque nós temos que acreditar que o Vinícius não é nenhum doido para dizer uma coisa que ele não tenha ouvido. E o Prestiani é tão macho que ele usa a camisola para tapar os lábios e impedir assim qualquer leitura labial. E porque ele estava a dizer, uau, que golaço você fez, ele tapou os lábios. Porque se ele fosse... Voltemos ao futebol. Eu vou me concentrar para falar de futebol. Então, era um jogo muito fechado. O Benfica entrou muito melhor, a levar muito perigo à baliza do Real Madrid, mas sem muita eficácia. E o Real Madrid, quando assentou o jogo, dominou a partida. Nos minutos finais da primeira parte, tivemos muito Real Madrid, por tudo aquilo que eu já falei, muito coeso defensivamente e com muita mobilidade ofensiva, mas não explorando apenas os homens da frente. Sem Jude Bellingham, o que o Arbeloa conseguiu fazer é um Real Madrid jogar num 4-4-2 a defender, para não cansar tanto Vinícius e Kylian Mbappé. Baixa mais este bloco com Arda Güler mais aberto, Fede Valverde junto de Tchouaméni e Camavinga mais aberto à esquerda. A movimentação do lado esquerdo era fabulosa, funcionou muito melhor do que a do lado direito, com Álvaro Carreras, Camavinga e Vinícius. Esse lado esquerdo funcionou muito, criou muito perigo ao Benfica, e do outro lado existia a mesma movimentação. Quando o Trent subia, o Valverde baixava, o Arda Güler vinha para o meio, e essas movimentações dificultavam a defesa do Benfica para ter referências, para ter homens que pudessem travar então o jogo do Real Madrid. Mas o Real continuava a ter muitas dificuldades, apesar de toda a mobilidade do seu setor ofensivo, para penetrar na defesa do Benfica, até que começou a conseguir. O primeiro é uma assistência de Kylian Mbappé, o primeiro lance verdadeiramente de perigo para Vini Júnior, que remata e a bola passa assim bem rentinho ao poste da baliza de Trubin. Depois temos Kylian Mbappé a tentar, mas a bola a ser muito mal direcionada. E depois temos então o lance, a jogada, que é fabulosa, um remate de Arda Güler para uma esticadela de Trubin, que evita assim o golo do Real Madrid. As equipas vão para o intervalo com um 0-0. Foi um jogo muito, muito fechado. O Benfica se defendeu muito bem. E foi na segunda metade, aos 5 minutos, numa assistência de Kylian Mbappé, uma mini assistência de Kylian Mbappé, que Vinícius desencanta um golaço. É um golão do brasileiro, e é então neste momento que ele vai comemorar à frente dos adeptos do Benfica. Que jogador nunca comemorou à frente dos adeptos da outra equipa? O normal é que os adeptos reajam como reagiram os adeptos do Benfica, e está tudo certo, porque o Vinícius celebrou à frente deles para se mostrar aos adeptos do Benfica. Aqui ele é advertido pelo árbitro, porque o árbitro é informado pelos jogadores do Benfica, porque ele foi celebrar junto à bandeirola de canto e à frente dos adeptos do Benfica. E quando o árbitro vai chamar a atenção ao Vinícius, ele lá levanta a camisola para mostrar o 7 aos adeptos novamente. Isso aqui, na minha opinião, é bem normal. Lembro-me agora, porque é o que me ocorre, o Lamine Yamal a marcar um golaço contra o Espanhol na temporada passada, num derby, e ele vai lá e celebra na cara dos adeptos do Espanhol, ainda coloca uma coroa na cabeça. Os adeptos do Espanhol reagem, tentam insultá-lo, mas o Lamine não se insurge contra os adeptos do Espanhol, tal como o Vinícius não se insurgiu contra os adeptos do Benfica. O Fermín López marca um golo no Bernabéu, no El Clássico, e celebra à frente dos adeptos. Todo jogador
quando está num jogo muito difícil e faz um golo, celebra assim à frente dos adeptos. Eu não me lembro destes jogadores terem visto cartão amarelo. O Vinícius foi então demonstrado com um cartão amarelo porque ele prosseguiu também na celebração, não para junto dos seus colegas, era um pouquinho com os colegas, um pouquinho com os adeptos, e os jogadores do Benfica não gostaram dessa celebração, reação de Vinícius Júnior à frente dos seus adeptos. E é então que, em decorrência disso, vão começar a acontecer os episódios até chegarmos ao episódio mais triste de uma noite de Champions. E depois daqui, meus amigos, não existiu mais futebol, porque o jogo ficou paralisado por cerca de 10 minutos, porque o árbitro ativou o protocolo antirracista para tentar perceber o que tinha acontecido. As câmaras, o VAR, tudo, revisaram as coisas e não conseguiram encontrar uma prova para que o Cristiano fosse punido. O Vinícius saiu de campo, os ânimos foram se acalmando e os jogadores do Real Madrid então decidiram voltar a campo para jogar a bola. O José Mourinho foi expulso porque reclamou de uma falta que o Vinícius fez, que sim, ficou à mercê de um cartão amarelo, que seria o segundo e consequente expulsão. Na reclamação, o José Mourinho viu o segundo cartão amarelo e foi expulso e vai ficar ausente no jogo do Santiago Bernabéu. E não quero imaginar a loucura que vai ser o jogo do Bernabéu. E existe a ressalva para todos nós do que o Cristiano verdadeiramente falou ao Vinícius, poderá ter cometido um crime. É isso, meu povo. Eu espero que... Quero saber as vossas opiniões aqui nos comentários. É repugnante, triste, lamentável, é doído e é tudo muito mal. Muito, muito, muito mal. Quero saber os vossos comentários sobre este Real Madrid. O futebol perdeu o seu protagonismo no meio de tamanho acontecimento, mas eu quero saber as vossas opiniões sobre este Real Madrid de Arbeloa, que está a um passo de chegar aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Muitos beijinhos, eu prometo que eu volto com a minha energia e com tudo o que eu sei fazer sobre falar de futebol no próximo vídeo. Até lá!